vamos para a correção dos exercícios. Esse conteúdo que é bastante complicado, que agora vocês podem até estar achando um pouquinho fácil, um pouquinho sem graça, mas daqui a pouco ele vai começar a ficar um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais difícil. Então é importante que peguem desde o início agora o conteúdo. Vamos então para o nosso primeiro. Analise a figura a seguir. Ok, analisei. Eu tenho aqui, em vez de valores numéricos, eu tenho variáveis. E eu peço que vocês calculem o perímetro dessa figura. Então, o enunciado diz: suponha que o terreno comprado por um proprietário tenha a forma da figura acima e suas medidas sejam representadas em unidades de comprimento pelas variáveis x, y e z. A expressão algébrica que representa o perímetro desse terreno é... Ou seja, vocês têm que somar todas as arestas presentes nessa figura. Então, aqui somando tudo, nós ficaríamos com 2y mais z. E somando mais x, mais y, mais x, mais x, mais y e mais z, eu ficaria, então, somando os termos semelhantes, o y, o z e o x, eu ficaria com a seguinte resposta: 4y mais 2z mais 3x. Essa é a resposta. Nesse exercício aqui, eu pedia: determine o nome do polinômio, a nomenclatura, no caso, né? Caso se encaixem os requisitos. Ou seja, se ele tiver um termo, 2 ou 3, ele tem um nomezinho específico. O seu grau e o termo de maior grau, assim como está aqui no nosso exemplo. Neste caso aqui, no seguinte, eu tenho um monômio e outro monômio. Como eu sei que tem dois? Porque quando o polinômio ele multiplica um ou outro, ele vai agregar qualquer coisa. A multiplicação aceita tudo. Isso a gente vai ver mais adiante no conteúdo. Um sinal de mais, eu não posso somar esse termo com esse. Nós temos dois termos, ele é um binômio. Aqui eu tenho 1 grau, aqui eu tenho 3, 4. Então aqui eu tenho um binômio de grau 4 e o meu termo de maior grau. Essa segunda aqui é um pouquinho mais difícil, continua sendo um binômio, porém aqui nós temos 8 mais 3 mais 1. Eu teria então aqui um polinômio de grau 12 e aqui de grau 4. Então aqui eu tenho ainda um binômio de grau 12 e esse é o meu termo de maior grau. O próximo eu tenho aqui um grau 2 mais 1 dá 3. E esse aqui eu tenho 42 mais 1 dá 43. O meu termo de maior grau é justamente esse aqui. Ainda é um binômio de grau 43. Esse daqui, 22 vezes x vezes y. Esse daqui é um monômio. E aqui eu tenho de grau 2. Como é um monômio, ele vai ser o único termo de maior grau aqui nessa equação, nesse polinômio. Na próxima eu tenho um trinômio. Porque aqui eu tenho um termo, aqui eu tenho outro termo e aqui mais um. Esse termo aqui é o termo independente, aqui eu tenho um monômio de grau 2 e aqui um monômio de grau 6. Então aqui ele é um trinômio de grau 6 e esse aqui é o meu termo de maior grau. O meu próximo polinômio, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu só tenho nomes específicos quando eu tenho 3 termos. Então ele vai se chamar aqui um polinômio. Aqui é o grau 3, aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 1. Então o meu termo de maior grau vai ser o 3x ao cubo. Vou classificar ele como um polinômio de grau 3. A próxima, eu tenho aqui um monômio. Eu vou ver o grau desse meu monômio. Eu tenho aqui um 3 e um 2, 5, 6 e 7.
monômio de grau 7, e o meu único termo que eu tenho então aqui é o meu termo de maior grau. A mesma coisa vai acontecer com esse próximo aqui, ele também vai ser um monômio e ele também vai ser o termo de maior grau, mas qual é o grau dele? Aqui nós temos o x elevado ao cubo, o g elevado ao quadrado, b elevado ao cubo. Somando então as potências, eu tenho 5 mais 3, 8. Então aqui ainda é um monômio de grau 8 e o meu único termo de maior grau. Essa daqui é fácil, né? Ela tem 4 termos, então ela vai ser um polinômio. O meu termo de maior grau vai ser o 5y vezes x ao cubo. Aqui a minha potência soma 1 mais 1 vai dar 4. Aqui vai ficar 1, 2 e 3. E aqui vai ficar 1 e 0. Então eu tenho aqui um polinômio de grau 4. E esse é meu termo de maior grau. O próximo, nós temos aqui um trinômio de grau 4 e o meu termo de maior grau, que é o 12 vezes a vezes x ao cubo. Isso daqui é um zero, então eu posso definir que esse meu monômio aqui, ele é nulo, e o termo de maior grau, nenhum deles, já que é zero aqui, então tudo é nulo. O 5, ele é um monômio, aqui deveria ter uma variável qualquer elevada a zero, vamos supor que fosse um x elevado a zero, qualquer coisa elevada a zero é 1, ficaria 5 vezes 1, 5, então aqui eu colocaria que ele é um monômio, o grau desse polinômio seria 0, e o termo de maior grau seria o 5. Nessa questão, eu coloquei, se 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo é igual a 5 elevado à quinta potência, então quanto é x vezes x elevado à sexta potência? Mantenho a base e somos expoentes. A minha resposta seria um x elevado à sétima potência.